Para além das medições que Tricalc permite obter na função de listagens-medições, listagens essas podem ser obtidas para fecheiro PDF, DocX ou exportadas diretamente também para a aplicação Gesta, existe ainda a possibilidade de fazer a gestão das medições dentro do Tricalc Faba. Para isso, após o cálculo da estrutura, executa-se o criar, atualizar a tabela global de fabricação. Desta forma, toda a estrutura fica transformada em base de dados e todos os elementos de medição são incluídos, inclusive as ligações metálicas, inclusive toda a parte de detalhamento de betão que o Tricalc faz para as suas armaduras também. Ou seja, é possível agora observar esta estrutura em forma de base de dados de quantidades de materiais na aplicação Tricalc Faba. Em Tricalc Faba, vamos abrir o fecheiro de fabricação que se encontra dentro da pasta da estrutura e desta forma podemos saber então toda a informação que a estrutura contém. Temos todo o aço nervurado da estrutura, todo o betão armado utilizado em vigas, pilares, sapatas, lintéis, paredes, aço estrutural, no caso de perfis de aço estrutural, elementos de madeira que possam estar contidos também na estrutura, ligações metálicas, as chapas das placas, os parafusos e até placas de ancoragem e conectores também serão aqui definidos. Esta informação é possível ser filtrada por tipo de elemento. Por exemplo, vamos ver só aço nervurado em barras de pórticos, ou seja, pilares e vigas. Cá está. Vamos ver só, por exemplo, a informação das armaduras em fundações. Só o betão utilizado em fundações. O aço estrutural utilizado, por exemplo, na estrutura. Ou só num determinado nível da estrutura. Ou seja, é possível então fazer a filtragem por zonas da estrutura. Neste caso aqui, o aço nervurado só na cota 0. O aço nervurado na cota 300. Ou seja, temos a informação por cotas. Dentro de cada cota ainda é possível filtrar, por exemplo, por pórticos, ou por pilares, ou por vigas. Ou seja, pórticos, vigas ou por pilares. Temos aqui então, se houvesse pilares nesse nível. E depois temos aqui dentro de cada pórtico, a viga, e dentro de cada viga ainda a separação do aço e do betão. E ainda dentro do aço, a separação entre armaduras de montagem superiores, inferiores e estribos. Ou seja, todo o detalhamento de informação que precisássemos de quantias de armaduras por cada tipo de elemento que fosse necessário. O mesmo acontece, por exemplo, para as lajes. Portanto, depois então a definição e separação entre armadura superior, armadura inferior. Portanto, toda a informação detalhada. Portanto, tudo isto são formas de filtrar as quantias de material que vão ser necessários. Pretende filtrar elementos por forma de varão, elementos por diâmetro de varão, elementos por outra qualquer informação, tipo de material. Então, desta forma, basta selecionar a célula que se pretende, que quer filtrar por diâmetro de 12, e picar neste ícone, filtro por seleção. Deste modo, então, temos filtrados os ferros de 12 em todas as barras e portas da estrutura. Poderíamos fazer um filtro por cota ou por qualquer outra lógica que tivéssemos. Este tipo de filtro pode ser utilizado também para ser guardado como um chamado lote. Ou seja, podemos aqui gerir lotes e, por exemplo, tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, criaram aqui um código de F de fundações piso 016, que é varões 16 mm em fundações, e é possível até identificar para uma entidade comercial, se vocês quiserem depois fazer a adjudicação ou o controle deste material para uma entidade comercial, podem vir aqui e criar uma entidade comercial para, então, por exemplo, fornecedor 1, Aços de Portugal e contribuinte e restantes dados que quiséssemos preencher. Ou seja, tínhamos aqui então este fornecedor e podemos até indicar que esta encomenda de material de varões 16 para fundações vai ser feita para este fornecedor, até depois podemos indicar a quantidade fornecida e o total que foi gasto. Agora, ferros 16 em fundações, interessa-me então fazer esse filtro. Eu vou aqui a fundações, vou pesquisar aqui por varões 16, filtrar, ok? E estes são tenho aqui estes varões em vigas e também na parede restante. Eu pretendo selecionar só os varões em vigas de fundação. Neste caso VF1, VF3, temos aqui então os vigas de fundação. Então pretendo que isto pertença ao conjunto de varões 16 mm em fundações. Então faço aqui a atribuição ao lote. Pronto, e desta forma temos então feita já a atribuição. Temos que são 84 kg e depois poderei então, consoante a encomenda, indicar o material que foi fornecido para a obra nesse sentido. Esta filtragem por lotes é também bastante útil. Por exemplo, quero saber que betão é que vou utilizar em fundações. Mesma lógica. Podemos pegar aqui em fundações
em betão. Neste caso, quero o betão na totalidade da fundação de lintéis, sapatas e também na sapata da parede resistente. Betão de limpeza e betão C2025. Até poderia fazer aqui, consoante se pica num qualquer cabeçalho, podemos fazer a ordem por tipos de material. Por exemplo, neste caso vou fazer só betões. O betão de limpeza não vou incluir neste lote. Portanto, cada cabeçalho que se selecione faz a ordem alfabética, alfanumérica, por essa coluna. Fazemos aqui então esta seleção e vamos atribuir este botão para o botão em fundações. E fazemos aqui a atribuição. Desta forma, consultando os lotes, vemos então a informação que já temos aqui 1.7 metros cúbicos de betão para considerar para aquela atividade. Portanto, o Tricalc FAB permite fazer esta filtragem de definição, organização das medições para a execução, para as encomendas, para a contabilização. E tudo isto pode ser sempre guardado aqui na aplicação ou até exportado para folha de cálculo. Ou seja, é possível qualquer informação que se pretenda, por exemplo, quero buscar aqui o aço navorado com todo este detalhamento das medições. É possível, obviamente, filtrar também o que é que se apresenta de cada uma destas colunas. Portanto, é possível fazer essa filtragem das colunas do que é que se pretende aqui apresentar. E, portanto, vamos aqui então exportar para Excel. E vamos, por exemplo, exportar aqui para este fecheiro. Vou substituir o que já lá existe. Cá está o que é que pretendemos, a tabela completa, só uma parte da seleção, o aço navorado, o botão, o que é que pretendemos exportar. E neste caso aqui, consultando esse fecheiro, onde temos então aqui as quantias que foram então exportadas. Portanto, toda a informação que estava dentro do Tricalc FAB, agora aqui disponível então em forma de tabela organizada. Portanto, o Tricalc FAB é uma aplicação que trabalha com o Tricalc e que permite então fazer esta filtragem de conteúdos da estrutura, sendo que todos os conteúdos de materiais utilizados estão em base de dados aqui guardados. Portanto, é uma aplicação complementar à gestão de medições que já existe do Tricalc. Dentro do Tricalc, as próprias medições que o Tricalc permite então elaborar diretamente, os materiais, em que é possível associar os preços unitários e obter logo uma estimativa de custo de cada uma das operações que se executem. A possibilidade que existe exportação destas listagens para PDF, DocX ou de formato fecheiro. E depois, então, a possibilidade que existe também de comunicação direta com o GEST, ou seja, a nossa aplicação de orçamentação e gestão de custos de obra, permitir logo a exportação da medição para a criação de um formato logo direto de mapas de medições, de estimativa de preços, de orçamento e depois até o controle de planeamento e a própria gestão de autos e da própria execução da obra, no caso da perspectiva do empreiteiro da execução. É, então, uma aplicação para fabricação da estrutura. A todos, então, um bom trabalho e até um próximo vídeo.